Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Senhor, te clamamos, ó meu Deus, mais uma vez em oração, que venhas falar conosco, ó Pai, pois precisamos ouvir a Tua voz, e nós entendemos que a Tua palavra é quem transforma as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, fala conosco, Senhor. Amém. Podeis sentar. Eu sei que para a maioria aqui esse texto ele não é novidade alguma. Muito pelo contrário, se eu começar a fazer um questionamento acerca dessa parábola, eu sei que vão acabar me ensinando acerca dela. Mas o Senhor hoje me traz a esse texto como um alerta em cima da pergunta que Jesus faz no final dessa parábola. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos tentar compreender por que Jesus ele faz essa pergunta. A fé, ela é uma certeza de algo que nós não conseguimos enxergar de antemão. Como, por exemplo, nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós temos essa certeza que Ele vai voltar. Isso é fé. Fé na palavra dEle. Porque essa promessa dEle voltar já foi feita há cerca de 2000 anos atrás. E até agora ainda não aconteceu. Mas nós cremos que Ele vai voltar. E é essa fé, essa certeza de que Ele vai voltar, é que nos faz nos reunirmos nos cultos dentro das igrejas. É essa fé que nos faz ter uma vida mais reta diante dEle. Mas é muito certo também que quando as pessoas aceitam a Jesus, normalmente aquele primeiro amor, ele é um amor que é avassalador. Ele vem como um trator arrancando tudo que tem pela frente. Mas com o passar do tempo, aquilo que era assim tão forte, tão poderoso, se esfria. Porque acaba se tornando uma coisa muito corriqueira, muito comum. E as pessoas então começam a deixar de lado um pouco de todo aquele amor que tinha no princípio. Alguns até deixam por completo e acabam se afastando dos caminhos do Senhor, porque a sua esperança está demorando. Aquilo que ele tanto espera está demorando. Então ele acaba desanimando e se esquecendo. Jesus ele conta a parábola das virgens loucas, que desapercebidas, porque não sabiam a hora que iria voltar o noivo, deixam-lhes faltar o azeite para que as suas lâmpadas fossem acesas.
E quando então elas se decidem por buscar azeite, por comprar o azeite, ao retornar já não encontram mais o noivo, e nem aquelas noivas sábias que estavam precavidas, aquelas virgens que estavam precavidas com o seu azeite, porque já o noivo havia se recolhido junto com todos. E elas batem a porta, pedindo para que se abrisse a porta para que elas entrassem. Jesus, certa vez, ele chega aos seus discípulos, lá no Getsemane, pouco antes dele ser preso, de ser levado, preso. Ele está com seus discípulos e ele pede a eles: olha, vocês fiquem aqui orando, orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia dos sofrimentos que iria ter que passar. E ele pede então que os seus discípulos ficassem ali orando. Mas parece que aqueles momentos, aqueles minutos em que eles deveriam orar, parece que estavam tão longo, tão comprido, que eles adormecem. Eles não conseguem aguardar em vigília e nem conseguiam orar, porque parecia que estava demorando demais. Aleluia. E Jesus os repreende, dizendo: vocês não conseguem orar nem por uma hora comigo? Nem por um pouco de tempo vocês conseguem ficar orando e vigiando por mim? Eu acredito que Jesus, ele faz essa advertência a eles, conseguindo enxergar o tempo que seria longo para o seu retorno. Eu creio que ele sabia que iria demorar bastante. E ele está instruindo os seus discípulos a serem perseverantes em vigiar e orar. E ele conta agora esta parábola sobre essa viúva persistente. Segundo o texto, nós conseguimos imaginar que uma cidade, ela era administrada por um juiz, porque naquela época quem administrava as cidades eram os juízes. E esse juiz, ele era iníquo, ou seja, ele não era honesto. Ele julgava segundo a sua vontade, ele julgava segundo o que ele achava bom. Por exemplo, se alguém levasse uma causa para ser julgada por ele, e naquela causa houvesse um de seus amigos, com certeza ele iria julgar favorecendo o seu amigo. Por quê? Porque ele era corrupto. Por quê? Porque ele era simplesmente alguém que não praticava justiça, custasse o que custasse. Ele praticava a justiça segundo o que fosse beneficiar a ele. Mas essa mulher, ela demonstra aquilo que a igreja deve fazer: a persistência em buscar a Deus, para que Deus faça justiça sobre as nossas vidas. Veja um exemplo dessa mulher. Mesmo que aquele juiz não quisesse julgar a causa dela, porque ele achava que não valeria a pena, porque ele entendia que ele não iria levar vantagem alguma naquilo, mas aquela mulher, ao que dá-se a entender, ela batia a porta desse juiz todos os dias, insistindo para que ele julgasse a sua causa e fizesse justiça. E essa parábola nos faz entender que em determinado momento esse juiz, ele já cansado de tanto ser perturbado por essa viúva, ele diz: eu vou julgar então a causa dela, para que ela não me perturbe muito. E faz a justiça então sobre a vida dela. Observe algo importante a respeito dessa viúva. E que muitas vezes nós vemos pessoas não praticando isso. Nós vimos que essa viúva, ela estava batendo a porta do juiz direto para que se fosse feito
injustiça. E nós, vira e mexe, nós conseguimos enxergar homens, mulheres de Deus, batendo a porta do nosso Senhor, daquele que julga todas as causas, não para buscar que Deus venha fazer justiça, conforme deve ser feito, mas vem buscar a Deus, para que Deus venha fazer a justiça segundo o coração de quem está pedindo, esquecendo-se de que o nosso Deus, Ele é justo, Ele é correto. Não adianta nós pedirmos para que Ele venha fazer injustiça em nossas vidas, porque Ele não vai. Deus, Ele é fiel, e muito mais do que fiel a mim, muito mais do que fiel a cada um dos irmãos aqui, Deus é fiel à sua própria palavra, a tudo aquilo que Ele disse. E se Ele diz que Ele aborrece a iniquidade, então Ele não vai atender a oração de alguém que pede injustiça. Ele vai atender a oração de quem pede para que se faça justiça. Pese a quem pesar, prejudique a quem for prejudicado. O que importa é que seja feita a justiça. Nós estamos cansados de ouvir desabafos de crentes mal resolvidos, que ficam lamentando os seus desamores, que ficam lamentando as tribulações que passam. Mas como o apóstolo, como Tiago, o irmão de Jesus, nos deixa registrado, essas pessoas, elas sofrem por causa daquilo que elas mesmas construíram. São amantes de si mesmo, e então sofrem as tribulações que buscaram com seus próprios membros. E aí ficam dizendo: porque Deus é fiel, Deus me guardará. Deus é fiel e Deus guardará, mas desde que você esteja agindo com justiça. Se você estiver errado, Deus não vai abençoar a sua causa, vai abençoar aquele a quem você prejudicou. A viúva buscava esse juízo para que se fosse feito justiça. Antes então de você apresentar uma causa diante de Deus, antes de você cometer um pecado diante de Deus, avalie a sua própria consciência. Pergunte a si mesmo se aquilo que você está guardando em seu coração é justo, ou se é iníquo, ou se é injusto, ou se é errado. A palavra de Deus nos diz que nós devemos não nos irarmos, mas se nós irarmos, devemos dar lugar a essa ira, apresentar a Deus, porque a Ele pertence a vingança. Se a Ele pertence a vingança, e se você vai então diante de Deus irado, pedindo a Deus contra um dos seus irmãos ou contra uma pessoa qualquer, e Deus for fazer justiça, é sobre você que a mão de Deus vai pesar. É sobre você que a mão de Deus vai pesar, e não sobre a pessoa a quem você tanto está pedindo a Deus contra. Deus é um Deus de justiça. E nós vemos um outro exemplo que essa viúva nos dá, e que muitas vezes nós falhamos, é que ela conseguiu ganhar a causa, ela venceu pelo cansaço, ela foi atrás de justiça, mas ela teve que insistir, até que a justiça fosse feita. Isso nos serve de exemplo. Jesus está usando esta parábola para nos ensinar a sermos persistentes em oração. É interessante, quando alguém tem um problema de saúde, aí ele chega na igreja e pede: pastor, ora por mim. Aí o pastor vai, ora, unge, e aí a pessoa não é curada. É incrível como isso desanima o crente, e ele simplesmente cessa de pedir a sua cura.
ser curado. Persista, insista em oração. Quantas vezes essa mulher teve que bater a porta desse juiz? O que o Senhor está dizendo aqui, não importa a quantidade de vezes que você tenha que bater a minha porta, insista. É interessante nós observarmos no versículo 7, que dá a impressão de dizer que Deus, embora seja tardio, buscando a compreensão sobre este versículo, porque eu não creio que Deus ele tarda com suas bênçãos. Eu não creio que Deus ele demora para trazer as suas bênçãos. Eu creio que Deus ele traz na hora certa. E buscando o entendimento deste versículo, nós vamos compreender que esta palavra que está escrita aqui como tardio, ela poderia ter sido traduzida como longânimo e não como tardio, porque essa expressão tardio dá a impressão que Deus às vezes não está nem aí para você, dá a impressão de que Deus a hora que eu tiver tempo, qualquer hora eu vou. Não, Deus ele é longânimo, ou seja, Deus ele permite que seja o espaço de tempo longo para que os propósitos dele sejam cumpridos. E nós conseguimos compreender isso quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo nos escreve, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então Deus ele não está fazendo hora com você. Deus não está simplesmente segurando a tua bênção. Ele está esperando o momento exato. Mas o que não pode acontecer é que vou deixar de insistir, deixar de buscar a Deus em oração. Por fim, nós vemos o Senhor Jesus terminando de falar essa parábola. Aí ele diz: haverá fé. Haverá ainda fé quando o Filho do Homem porventura chegar? Vamos ler certinho. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura ainda haverá pessoas aguardando a volta dele com o mesmo amor que iniciou a sua carreira na fé? Haverá ainda homens e mulheres esperando o Senhor com a mesma sede? Nós temos visto hoje em dia o quanto o Evangelho tem se desvirtuado. No ano aproximadamente 1500 e alguma coisa, houve a reforma religiosa, onde religiosos, onde cristãos, onde católicos se rebelaram contra a perversão com que se tornou o cristianismo até então. E houve uma reforma, chamada reforma protestante, naquele período. Nós praticamente estamos precisando que haja uma nova reforma, mas uma reforma protestante aos protestantes. Porque a igreja está se desvirtuando em relação à volta de Cristo, em relação ao verdadeiro Evangelho. Está se pregando muito mais a benfeitoria financeira, está se pregando mais as bênçãos financeiras na igreja do que a volta de Cristo. Está se falando muito mais sobre o ser maior, o crescer, do que está se denunciando o pecado. Haverá ainda fé quando o Filho do Homem voltar? Será que a igreja ainda estará com esse mesmo amor? Será que ainda a igreja estará pregando o Evangelho como realmente ele é? Será que ainda estará sendo pregado o arrependimento dos pecados? Ou estará sendo pregado aquilo que nós vemos hoje? Venha para cá se você quer ver sua vida transformada. Se você estiver miserável, se você estiver devendo, venha para cá, porque aqui você vai receber bênçãos, porque aqui suas dívidas serão pagas, porque aqui se multiplicarão os seus bens. É esse o Evangelho, será que vai estar sendo pregado em todas as igrejas dentro de pouco tempo?
estaremos denunciando o pecado como que é o que Jesus quer? Haverá ainda fé quando o Filho do Homem, porventura, voltar? Nós temos que persistir, insistir, compreendendo que o Senhor irá voltar. Nós temos que trabalhar para o Senhor cada dia com mais força, com mais vontade, porque Jesus vai voltar. E se Ele voltar depois que nós tivermos morrido, glória a Deus, porque nós também teremos encontro com Ele nos ares. Porque segundo o que o apóstolo Paulo nos escreve, primeiro ressuscitarão os mortos, depois quem estiver vivo, esses terão seus corpos transformados e encontrarão-se com o Senhor nos ares, junto com aqueles que ressuscitaram. O que nós não podemos deixar de fazer é continuar a insistir nesta mesma fé. Nós não podemos desanimar, temos que orar, buscar a Deus em oração sempre. Seja qual for a nossa necessidade, seja qual for a causa da igreja, temos que buscar a Deus sempre. E como essa viúva, para que a justiça de Deus seja feita. E não há maior justiça que possa ser feita e sobre a humanidade do que o perdão dos pecados. E essa justiça só pode ser feita mediante o arrependimento dos pecados, mediante o sacrifício, a aceitação do sacrifício que Jesus fez na cruz. É essa a maior justiça que o Senhor quer praticar. É essa a maior justiça que o Senhor quer julgar sobre nós. Que sejamos persistentes, que continuemos cada vez mais e mais buscarmos a Deus em oração. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que fazer como a palavra de Deus nos diz, orar dizendo: ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Deus, aleluia. Porque Ele virá. E nós não podemos ser pegos desapercebidos. Nós temos que estar atentos para que quando a sua vinda for concluída, quando a trombeta tocar e lá nos ares, sob as nuvens, Ele tocar e estiver aguardando a igreja, nós possamos subir para ter esse encontro com Ele. Devemos persistir. Pode parecer que está demorando, mas vai acontecer. E se Deus prometeu uma bênção na sua vida, entenda que Ele não está sendo tardio, no sentido de demorar para te abençoar. Deus está sendo providencial, como sempre Ele foi, e está aguardando o momento propício para que a sua bênção chegue. Então aguarde no Senhor com persistência, para que tudo aconteça segundo a vontade dEle e você esteja em pé na hora do milagre acontecer. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.